Olá, querido aluno e aluna, tudo bem com você? Espero que sim. Vamos estar aqui nessa aula corrigindo ou respondendo algumas perguntas sobre genética pertinente às aulas do dia 17 de abril, 20 de abril e 24 de abril. Vocês têm as perguntas em mãos, pegue aí o seu caderno, lápis e borracha e vamos lá corrigir. Começando com a parte de introdução à genética. De acordo com a videoaula, a gente pode tirar dali alguns conceitos importantes, né, que vocês viram. E na pergunta A, quer saber quantos cromossomos existem em uma célula não reprodutiva do ser humano? Célula não reprodutiva significa células somáticas. As células somáticas, que são todas as células do nosso corpo, possuem 23 pares de cromossomos, ou seja, 46 cromossomos. As células reprodutivas, por sua vez, no caso o ovócito 2, ou o óvulo, e o espermatozoide, eles possuem 23 células cada um. Letra B. Quanto aos cromossomos, qual diferencia o homem da mulher? A gente tem 23 pares e, especificamente, o último par, o 23º, é o que diferencia o homem da mulher. Biologicamente, a gente diz que a mulher possui no seu 23º par de cromossomo as letras XX, definindo aí o seu sexo. Enquanto que os homens, no seu 23º par, é definido pelas letras XY. Logo, o 23º par de cromossomos é que diferencia o homem da mulher. Na letra C, como são chamados os fragmentos de DNA que codificam uma informação? Bem, esse fragmento que traz aí uma informação consigo capaz de sintetizar proteínas, a gente dá o nome de gene. Então, os genes são fragmentos de DNA que contêm informação genética para a síntese de proteínas. Ok? Agora sobre relação entre genótipo e fenótipo, a aula do dia 20/4, que é a questão, a letra A. Dentre as características genotípicas e fenotípicas, qual é definido exclusivamente pelos genes? Bem, o nome já diz, as características genotípicas são determinadas unicamente pelos genes, enquanto que as características fenotípicas, que está relacionada às características físicas externas, elas são determinadas também pelos genes, mas têm participação ambiental. Então, as nossas características externas, elas são definidas pela nossa genética, né, os genes, mas também pelo ambiente, enquanto as características genotípicas diz respeito apenas àquelas contidas nos genes. Na letra B, como chamamos ao conjunto de todos os nossos genes? Bem, o conjunto de todos os nossos genes a gente dá o nome de genoma. E na letra C, cite uma característica definida por um gene dominante. Então, essa questão era de caráter pessoal, você poderia citar qualquer característica que é dominante, mas aí a gente pode, né, dar o exemplo aqui, por exemplo, do lóbulo da orelha. Né? O lóbulo da orelha, quando ele é preso aqui igual o meu, ele é recessivo. Quando o lóbulo ele é solto, a gente diz que é uma característica dominante. Temos também a cor dos olhos. Quando a cor dos olhos é castanha, igual o meu, é uma característica dominante. Né? Enquanto que aqueles que possuem os olhos esverdeados ou azuis é uma característica recessiva. Então, são exemplos aí de características dominantes, conforme pediu na questão. Na letra B, trata da enunciação da primeira lei de Mendel. Na primeira lei, ele aborda da seguinte forma. Ele quer dizer que quando uma célula somática vai dar origem à célula reprodutiva, porque todo óvulo espermatozoide ele surge de uma célula diploide, ou seja, uma célula com 46 cromossomos.
Esses 46 cromossomos, vocês sabem que eles estão dispostos em pares. Então, o primeiro par de cromossomo, que é o cromossomo 1, é formado por um par de cromossomos homólogos, ou seja, correspondentes, são quase como se fossem iguais. Então, o segundo par, são os cromossomos 2, a mesma coisa. Os dois cromossomos, que são chamados de cromossomos 2, são homólogos, são iguais, ou carregam os mesmos tipos de informações. E assim por diante, até o 23º par. Na primeira lei, diz que na formação de uma célula reprodutiva, esses pares eles se segregam ou eles se separam. Os fatores que Mendel fala na primeira lei correspondem aos cromossomos. Então, segregação de fatores é a mesma coisa que segregação de cromossomos. Assim, na hora de formar uma célula reprodutiva, não vão ser mais 23 pares, e sim 23 cromossomos simples, porque eles vão se separar, esses pares vão se separar, e na célula reprodutiva a gente vai encontrar apenas cromossomos simples, tá? Em dose única e não em pares. E a última, numa geração parental de ervilhas amarelas homozigotas, que é o Vzão, e verdes, também homozigoto, né, só que recessivo, Vzinho. O que podemos esperar como características fenotípicas na geração F2? Então, se você observar aí o esquema que vai aparecer aqui na tela, observa aí o cruzamento entre as ervilhas Vzão e as ervilhas Vzinho. Né? Essas letras correspondem à cor. Então, Vzão correspondente à cor amarela e o Vzinho correspondente à cor verde. Na F1, se você observar, você vai ter todos os indivíduos Vzão. Esse Vzão é o alelo ou o gene que configura a cor amarela e é dominante. Portanto, na F1, todas as ervilhas ou sementes de ervilhas vão ser da cor amarela. Logo, quando eu cruzo duas dessas ervilhas amarelas da F1, eu vou ter na F2 o esperado aqui de 3 ervilhas amarelas para uma verde. Então é uma proporção fixa. Sempre eu vou ter 75% no meu fenótipo, né, aquilo que eu posso observar, na cor amarela e 25% na cor verde. Ok? Então, espero que vocês tenham respondido aí dessa maneira, né? Espero que aqueles que tenham errado alguma dessas questões possam ter sanado aí as dúvidas nessa correção. E se ainda há algum tipo de dúvida aqui, né, só deixar aqui nos comentários ou pergunta lá na plataforma, no WhatsApp, né? A gente está aí à disposição e espero que vocês continuem animados para as próximas aulas. E é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu!